Olá, bem-vindo ao canal Excelso. Eu sou a Thaís e esse é o vídeo 20 de 365 lendo a Bíblia Católica. Hoje nós leremos Êxodo, capítulos 29, 30, 31 e 32. Antes de começar a leitura, eu vou fazer uma breve oração para Deus iluminar o nosso intelecto. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Consagração dos sacerdotes, capítulo 29. Eis como procederás para consagrá-los como sacerdotes a meu serviço. Tomarás um novilho e 2 carneiros sem defeito, pães sem fermento, bolos sem fermento amassados com azeite, bolachas sem fermento untadas com azeite, tudo feito de flor de farinha de trigo. Tu os porás em uma cesta e os oferecerás ao mesmo tempo que o novilho e os 2 carneiros. Farás aproximarem-se Arão e seus filhos da entrada da tenda de reunião e os submeterás a uma ablução. Tomarás em seguida os ornamentos e revestirás Arão com a túnica, o manto do efode, o efode e o peitoral, e lhe porás o cinto do efode. Tu lhe porás o turbante na cabeça, e sobre o turbante porás o diadema da santidade. Tomarás o óleo de unção e o ungirás, derramando-o sobre a cabeça. Mandará aproximarem-se seus filhos e os revestirás de túnicas. Tu os cingirás com o cinto a Arão e seus filhos, aos quais imporás tiaras. O sacerdócio lhes pertencerá em virtude de uma lei perpétua. Empossarás a Arão e seus filhos. Levarás o novilho diante da tenda de reunião. Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça, e imolarás em presença do Senhor o novilho na entrada da tenda de reunião. Depois tomarás do sangue do novilho e com o dedo porás sobre os chifres do altar e derramarás o resto ao pé do altar. Tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana do fígado, os 2 rins e a gordura que os envolve, e queimarás tudo sobre o altar. Mas a carne de touro, seu pelo e seus excrementos tu os queimarás fora do acampamento. É um sacrifício pelo pecado. Tomarás um dos carneiros e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Tu o degolarás e tomarás do seu sangue para derramá-lo em volta do altar. Cortarás o carneiro em pedaços e depois de ter lavado os intestinos e as pernas, os porás sobre os pedaços e sobre a cabeça. E queimarás o carneiro todo sobre o altar. É um holocausto ao Senhor, um sacrifício de agradável odor, consumido em honra do Senhor. Tomarás em seguida o 2º carneiro, e Arão e seus filhos imporão suas mãos sobre sua cabeça. Tu degolarás e tomarás do seu sangue para untá-lo na extremidade da orelha direita de Arão e na extremidade da orelha direita de seus filhos, sobre os dedos polegares de suas mãos direitas, sobre o hálux de seus pés direitos. Depois derramarás o resto do sangue em volta do altar. Aspergirás Arão e suas vestes, e igualmente seus filhos e suas vestes, com o sangue tomado do altar e com o óleo da unção. Eles serão assim consagrados, ele e suas vestes, bem como seus filhos e suas vestes. Tomarás tudo o que é gordura no carneiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, a membrana do fígado,
os 2 rins e a gordura que os envolve, e a coxa direita, porque é o carneiro da investidura. Tomarás ainda na cesta de pães sem fermento colocada diante do Senhor, um pão, um bolo e uma bolacha. Depositarás tudo isso nas palmas das mãos de Arão e de seus filhos, e os oferecerás, agitando-os como oblação diante do Senhor. Tu os retomarás em seguida de suas mãos e os queimarás no altar sobre o holocausto. Esse é um sacrifício de agradável odor apresentado ao Senhor, um sacrifício pelo fogo ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro de inauguração de Arão e o oferecerás agitando-o como oblação diante do Senhor. Essa será a tua porção. Consagrarás então o peito da oferta agitada e a perna da oferta reservada, todas as partes agitadas e reservadas do carneiro de inauguração, que são destinadas a Arão e seus filhos. Esse será um direito perpétuo devido a Arão e seus filhos pelos israelitas. Essa é uma oferta reservada, aquela que os israelitas terão de tomar de seus sacrifícios pacíficos, uma reserva que devem ao Senhor. Os ornamentos sagrados de Arão servirão para seus filhos depois dele, que os vestirão quando se lhes der a unção e forem empossados. Aquele dentre os seus filhos que for sumo sacerdote em seu lugar, e que penetrar na tenda de reunião para o serviço do santuário, os levará durante 7 dias. Tomarás o carneiro de inauguração e farás cozer a sua carne em um lugar santo. Arão e seus filhos comerão a sua carne e o pão que está na cesta à entrada da tenda de reunião. Comerão o que tiver sido utilizado para a exposição quando de sua tomada de posse e sua consagração. Estrangeiro algum comerá deles, porque são coisas santas. Se sobrar ainda da carne da vítima de inauguração ou do pão até o dia seguinte, queimarás o resto. Não será comido, porque é uma coisa santa. Quanto a Arão e seus filhos, farás como te ordenei. Empregarás 7 dias em sua tomada de posse. Cada dia imolarás um novilho em sacrifício expiatório pelo pecado. Por esse sacrifício expiatório tirarás o pecado do altar, e tu lhe farás uma unção para consagrá-lo. A expiação do altar se fará durante 7 dias, e consagrarás esse altar, que se tornará coisa santíssima, e tudo que o tocar será consagrado. Eis o que sacrificarás permanentemente sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano em cada dia. Oferecerá um desses cordeiros pela manhã e o outro entre as 2 tardes. Com o primeiro cordeiro oferecerás a 10ª parte de um efá de flor de farinha amassada com 1/4 de hin de óleo de olivas esmagadas, e como a libação 1/4 de hin de vinho. Entre as 2 tardes oferecerás o segundo cordeiro, acompanhado de uma oferta e de uma libação semelhantes às da manhã. Esse é um sacrifício agradável odor consumido pelo fogo em honra do Senhor. Esse holocausto será perpétuo e será oferecido em todas as gerações futuras, à entrada da tenda de reunião, diante do Senhor, onde virei a vós para falar contigo. É neste lugar que darei entrevista aos filhos de Israel, e ele será consagrado pela minha glória. Consagrarei a tenda de reunião e o altar. Consagrarei igualmente a Arão e seus filhos para que sejam sacerdotes a meu serviço. Habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão então que eu, o Senhor, sou o seu Deus que os tirou do Egito para habitar entre eles. Eu, o Senhor, seu Deus. O altar dos perfumes, capítulo 30. Construirás um altar para queimares sobre ele um incenso. De madeira de acácia o farás.
Será quadrado seu comprimento e sua largura de 1 côvado, e terás 2 côvados de altura. Os chifres formarão uma só peça com o altar. Cobrirás de ouro puro a sua parte superior e seus lados ao redor e aos seus chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro em volta. Farás para ele 2 argolas de ouro abaixo da bordadura dos 2 lados. Colocarás essas argolas dos 2 lados para receberem os varais que servirão ao seu transporte. Farás os varais de madeira de acácia e os recobrirás de ouro. Colocarás o altar diante do véu que oculta a arca da aliança, em frente do propiciatório que se encontra sobre a arca, no lugar onde virei a ti. Arão queimará sobre o altar incenso aromático a cada manhã. Quando preparar as lâmpadas, ele o queimará também entre as 2 tardes, quando acender as lâmpadas. Haverá desse modo incenso diante do Senhor perpetuamente nas gerações futuras. Não oferecereis sobre esse altar nem perfume profano, nem holocausto, nem oferta, e não derramareis sobre ele libação. Uma vez por ano, Arão fará a expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da vítima pelo pecado. Fará a expiação uma vez por ano em todas as gerações futuras. Esse altar será uma coisa santíssima, consagrada ao Senhor. Imposto para o culto. O Senhor disse a Moisés: quando fizeres os recenseamentos dos israelitas, cada um pagará ao Senhor o resgate de sua vida, para que esse alistamento não atraia sobre ele algum flagelo. Cada um daqueles que for recenseado pagará meio ciclo, segundo o valor do ciclo do santuário, que é de 20 gueras. Meio ciclo como contribuição devida ao Senhor. Todo homem recenseado de 20 anos para cima pagará a contribuição devida ao Senhor. O rico não dará mais e o pobre não dará menos de meio ciclo para pagar a contribuição devida ao Senhor em resgate de vossas vidas. Cobrarás dos israelitas o dinheiro do resgate e os aplicarás a serviço da tenda de reunião. Ele será um memorial diante do Senhor de como os israelitas asseguraram o resgate de suas vidas. A bacia de bronze e o óleo da unção. O Senhor disse a Moisés: farás uma bacia de bronze para as abluções. Com um pedestal de bronze, tu a colocarás entre a tenda de reunião e o altar, e deitarás água nela. Arão e seus filhos tirarão daí a água para lavar as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda de reunião, deverão lavar-se com essa água para que não morram. Igualmente, quando se aproximarem do altar para o serviço, para oferecer um sacrifício ao Senhor, lavarão os pés e as mãos para que não morram. Essa será para eles, Arão e sua posteridade, uma lei perpétua de geração em geração. O Senhor disse a Moisés: escolhe os mais preciosos aromas. 500 ciclos de mirra virgem, a metade, ou seja, 250 ciclos de cinamomo, 250 ciclos de cana aromática, 500 ciclos de cássia, segundo o ciclo do santuário, e 1 rim de óleo de oliva. Farás com tudo isso um óleo para a sagrada unção, uma mistura odorífera composta segundo a arte do perfumista. Tal será o óleo para a sagrada unção. Ungirás com ele a tenda de reunião e a arca da aliança, a mesa e seus acessórios, o candelabro e seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios, e a bacia com seu pedestal. Depois que o tiveres consagrado, eles se tornarão objetos santíssimos, e tudo o que os tocar será consagrado. Ungirá Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes.
Dirás então aos israelitas: este óleo vos servirá para a unção santa, de geração em geração. Não se derramará dele sobre o corpo de homem algum, e não fareis outro com a mesma composição. É uma coisa sagrada, e deveis considerá-la como tal. Se alguém fizer uma imitação, ou ungir com ele um estrangeiro, será cortado do meio de seu povo. Incenso. O Senhor disse a Moisés: toma aromas, resina, casca odorífera, gálbano, aromas e incenso puro em partes iguais. Fará com tudo isso um perfume, e para a incensação, composto segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Depois de tê-lo reduzido a pó, o porás diante da arca da aliança na tenda de reunião, lá onde virei ter contigo. Essa será para vós uma coisa santíssima. Não fareis para vosso uso outro perfume da mesma composição. Tu o considerarás como uma coisa consagrada ao Senhor. Se alguém fizer uma imitação desse perfume para respirar o seu odor, será cortado do meio de seu povo. Os operários do tabernáculo, capítulo 31. O Senhor disse a Moisés: eis que chamei por seu nome Bezalel, filho de Uri, filho de Hur, da tribo de Judá. Eu o enchi do Espírito Divino para lhe dar sabedoria, inteligência e habilidade para toda a sorte de obras, invenções, trabalho de ouro, de prata, de bronze, gravuras em pedras de engastes, trabalho em madeira e para executar toda a sorte de obras. Associei-lhe Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, e dou a sabedoria ao coração de todos os homens inteligentes, a fim de que executem tudo o que te ordenei: a tenda de reunião, a arca da aliança, a tampa que a recobre e todos os móveis da tenda, a mesa e todos os seus acessórios, o candelabro de ouro puro e todos os seus acessórios, o altar dos perfumes, o altar dos holocaustos, com todos os seus utensílios, e a bacia com seu pedestal, as vestes litúrgicas, os ornamentos sagrados para o sacerdote Arão, as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais, o óleo da unção, o incenso perfumado para o santuário. Eles se conformarão em tudo às ordens que te dei. O sábado e as tábuas da lei. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas: observareis os meus sábados, porque esse é um sinal perpétuo entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. Guardareis o sábado, pois ele vos deve ser sagrado. Aquele que o violar será morto. Quem fizer naquele dia uma obra qualquer será cortado do meio do seu povo. E se trabalhará durante 6 dias, mas o 7º dia será um dia de repouso completo consagrado ao Senhor. Se alguém trabalhar no dia de sábado, será punido de morte. Os israelitas guardarão o sábado, celebrando-o de idade em idade como um pacto perpétuo. Esse será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas, porque o Senhor fez o céu e a terra em 6 dias, e no 7º ele cessou de trabalhar e descansou. Tendo o Senhor acabado de falar a Moisés sobre o monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas com o dedo de Deus. Ruptura e renovação da aliança. O bezerro de ouro, capítulo 32. Vendo que Moisés tardava a descer da montanha, o povo agrupou-se em volta de Arão e disse-lhe: vamos, faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Arão respondeu-lhes: tirais os brincos de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres,
vossos filhos e vossas filhas, e trazei-me. Tiraram todos os brincos de ouro que tinham nas orelhas e os trouxeram a Araão, o qual, tomando-os em suas mãos, pôs o ouro em um molde e fez dele um bezerro de metal fundido. Então exclamaram: Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Araão, vendo isso, construiu um altar diante dele e exclamou: Amanhã haverá uma festa em honra do Senhor. No dia seguinte, pela manhã, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos. O povo assentou-se para comer e beber, e depois levantaram-se para se divertir. O Senhor disse a Moisés: Vai, desce, porque se corrompeu o povo que tiraste do Egito. Desviaram-se depressa do caminho que lhes prescrevi. Fizeram para si um bezerro de metal fundido, prostraram-se diante dele e ofereceram-lhe sacrifícios, dizendo: Eis, ó Israel, o teu Deus que te tirou do Egito. Vejo, continuou o Senhor, que esse povo tem a cabeça dura. Deixa, pois, que se acenda a minha cólera contra eles, e os reduzirei a nada, mas de ti farei uma grande nação. Moisés tentou aplacar o Senhor, seu Deus, dizendo-lhe: Por que, Senhor, se inflama a vossa ira contra o vosso povo que tirastes do Egito, com o vosso poder e a força de vossa mão? Não é bom que digam os egípcios, com um mau desígnio os levou para matá-los nas montanhas e suprimi-los da face da terra. Aplaca-se vosso furor e abandonai vossa decisão de fazer mal ao vosso povo. Lembrai-vos de Abraão, de Isaque e de Israel, vossos servos, aos quais jurastes por vós mesmo de tornar sua posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e de dar aos seus descendentes essa terra de que falastes, como uma herança eterna. E o Senhor se arrependeu das ameaças que tinha proferido contra o seu povo. Consequências do pecado. Moisés desceu da montanha, segurando nas mãos as 2 tábuas da lei que estavam escritas dos 2 lados, sobre uma e outra face. Eram obra de Deus, e a escritura nelas gravada era a escritura de Deus. Ouvindo o barulho que o povo fazia com suas aclamações, Josué disse a Moisés: Há gritos de guerra no acampamento. Não, respondeu Moisés, não são gritos de vitória nem gritos de derrota. O que ouço são cantos. Aproximando-se do acampamento, viu o bezerro e suas danças. Sua cólera se inflamou, arrojou de suas mãos a tábua e quebrou-as ao pé da montanha. Em seguida, tomando o bezerro que tinham feito, queimou-o e esmagou-o até reduzi-lo a pó, que lançou na água e a deu de beber aos israelitas. Moisés disse a Araão: Que te fez este povo para que tenhais atraído sobre ele tão grande pecado? Araão respondeu: Não se irrite, meu senhor. Tu mesmo sabes quanto este povo é inclinado ao mal. Eles disseram-me: Faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que é feito dele. Eu lhes disse: Todos aqueles que têm ouro, despojem-se dele. E mo entregaram. Joguei-o ao fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava desenfreado, porque Araão tinha-lhe soltado as rédeas, expondo-o assim à zombaria de seus adversários. Pôs-se de pé à entrada do acampamento e exclamou: Venham a mim todos aqueles que são pelo Senhor. Todos os filhos de Levi se ajuntaram em torno dele. Ele disse-lhes: Eis o que diz o Senhor, o Deus de Israel. Cada um de vós coloque a espada sobre sua coxa. Passai e repassai através do acampamento, de uma porta a outra, e cada um de vós mate o seu irmão, seu amigo, seu parente.
Os filhos de Levi fizeram o que ordenou Moisés, e cerca de 3.000 homens morreram naquele dia entre o povo. Moisés disse: Consagrai-vos desde hoje ao Senhor, porque cada um de vós, ao preço de seu filho e de seu irmão, tendes atraído sobre vós hoje uma bênção. Moisés pede perdão pelo povo. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: Cometestes um grande pecado, mas vou subir hoje ao Senhor. Talvez obtenha perdão de vossa culpa. Moisés voltou junto do Senhor e disse: Ó, esse povo cometeu um grande pecado. Fizeram para si um Deus de ouro. Rogo-vos que lhes perdoeis agora esse pecado. Senão, apagai-me do livro que escrevestes. O Senhor disse a Moisés: Aquele que pecou contra mim, este apagarei do meu livro. Vai agora e conduze o povo aonde eu te disse. Meu anjo marchará diante de ti. Mas no dia da minha visita, eu punirei seu pecado. Feriu o Senhor o povo por ter arrastado Arão a fabricar o bezerro. Palavra do Senhor, graças a Deus.